No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar o que há de verdade na possibilidade de Diego Costa virar reforço do Corinthians. Falo também sobre o papo que tive com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, atualizando sobre as coisas de Benedetto. Bora falar ainda sobre Jean Carlos, meio atacante do Náutico, pode pintar no Atlético Mineiro? Vou falar também sobre Júnior Urso, especulado no Grêmio. E por último, mas não menos importante, sobre uma atitude bem legal que o meio atacante Gerson, ex-Flamengo, teve com um funcionário rubro-negro. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e tenho a intenção com esse canal de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Bora começar o vídeo pedindo para deixarem like, para se inscreverem no canal e para passar uma dica super importante. Bora começar contando que esse vídeo é um oferecimento da Betano, casa de apostas esportivas que patrocina Fluminense, Atlético Mineiro, entre vários outros grandes clubes do mundo. Final de semana é hora de ganhar dinheiro com aposta esportiva. Nesse sábado, por exemplo, tem jogo da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Então dá uma olhada nas cotações da Betano, vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Quero contar também sobre uma promoção bem legal, exclusiva para torcedores do Fluminense. É uma promoção que vai dar uma camisa oficial do Flu, autografada por todos os jogadores. Para participar é bem simples, é só você entrar na página da Betano no Instagram, @Betano_Brasil, procurar pela foto do Fluminense, é uma foto em que aparece o Fred e tem os dizeres, #TorcidaBetanoFlu. Você vai curtir essa foto e vai comentar sobre a maior loucura que você já fez pelo Fluminense. Os jogadores do Flu vão escolher a melhor resposta e o ganhador, aquele que tiver a resposta escolhida, vai ter direito à camisa oficial do Fluminense, autografada pelos atletas do clube. É importante lembrar que essa promoção termina nesse domingo, então você precisa correr para não perder essa oportunidade. Capricha no texto para aumentar suas chances de ganhar. Bora começar o vídeo falando sobre Gerson, que já nem é mais jogador do Flamengo, até marcou gol com a camisa do Olympique de Marselha, mas segue extremamente vinculado ao ex-clube. Outro dia a esposa dele tweetou algo dizendo que eram 4 da manhã na França e o Gerson, além de estar acordado, estava gritando conforme iam saindo gols do Flamengo no jogo contra o Defensa e Justiça. Mas a atitude mais bonita do Gerson com alguém do Flamengo foi praticada nessa sexta-feira. O Gerson doou uma SUV, um carro, com valor superior a R$100 mil para o Clebinho, que é o roupeiro do Flamengo. A história é bem bacana porque teve um pouco de mistério. O Gerson, no dia anterior, perguntou se o Clebinho estaria no Ninho do Urubu no dia seguinte. Ele disse, claro, vou lá, tá trabalhando e tal. Beleza, que eu preparei um presentinho para você. Foi um amigo do Gerson entregar o presente pro Clebinho e o roupeiro estava esperando por uma chuteira, por uma mala, por uma mochila, alguma coisa nesse sentido. E começou a procurar no carro para ver se encontrava uma chuteira, alguma coisa, né? Depois de procurar por alguns minutos, o amigo do Gerson entregou uma chave. Falou, não é chuteira, nem mala. O Gerson tá te dando esse carro. E aí o roupeiro, o Clebinho, fez uma mensagem, um discurso super emocionado com um presente que o Gerson deu, que mostra a atitude do ex-jogador do Flamengo. Bora falar agora sobre Júnior Urso e a possibilidade de o ex-volante do Corinthians aparecer como reforço do Grêmio. Informação que circulou muito forte no Rio Grande do Sul nessa sexta-feira. Seria mais uma das indicações do Felipão. Vale a lembrança de que desde a temporada passada o Júnior Urso joga pelo Orlando City, time da Major League Soccer. De acordo com repórteres que cobrem o Grêmio, a chance de um negócio acontecer é muito grande, mas fui ouvir o pessoal do Orlando City e a resposta foi completamente contrária. De acordo com o dirigente, com o executivo com quem conversei lá do clube americano, a chance de negócio é praticamente zero. Tudo porque o Orlando City não tem interesse em se desfazer do seu volante, que é titular absoluto desde a temporada passada. Júnior Urso tem 32 anos de idade e na atual temporada 13 jogos e 2 gols marcados. No ano passado também foi quase sempre titular, tem muito moral no clube americano. E o que eu posso contar para vocês, além da recusa, é que no Orlando City essa repercussão ou essa notícia não repercutiu bem. Tudo porque existe a avaliação de que os empresários, de que o staff do Júnior Urso estão forçando uma barra. Eles sabem que o Orlando City não vai liberar, ainda assim tem alimentado a imprensa com notícias sobre um acordo. Bora te ajudar a entender agora o que há de verdade na possibilidade de um meio atacante Jean Carlos, que pertence ao Náutico, é um dos destaques do líder da Série B, ser contratado pelo Atlético Mineiro. Outra especulação que ganhou muita força nas redes sociais durante toda a sexta-feira e teve vários torcedores atleticanos especulando e querendo saber um pouquinho mais sobre o Jean Carlos.
29 anos de idade, titular absoluto do Náutico, 24 jogos e 9 gols nessa atual temporada. Desde a saída do Eric, que foi devolvido ao Braga e recentemente anunciado no Ceará, o Jean Carlos assumiu o papel de protagonista do time. A contratação dele até faria sentido nessa nova política de reforços do Galo, reforços mais baratos. Até contei para vocês nessa sexta-feira que as conversas com o Ademir do América para 2022 estão bastante avançadas. Mas, no caso específico do Jean Carlos e do Atlético Mineiro, não há nada. Pelo menos de acordo com o Diógenes Braga, que é o vice-presidente de futebol do clube pernambucano. Eu conversei com o Diógenes e ele escreveu o seguinte, abre aspas, não procede, não tem nada. Pegaram uma foto dele no restaurante e inventaram que era um dirigente do Atlético, fecha aspas. O Diógenes teve a preocupação de me mostrar a foto. E de fato tem um senhor na mesa de trás, embora dê a impressão de que esse senhor estivesse na mesa com o Jean Carlos. O meio-atacante do Náutico conversou com os dirigentes do clube e assegurou que o almoço era apenas com a esposa dele, que não tinha dirigente nenhum, que não existe qualquer conversa com representantes do Atlético. O jogador segue no clube e aí o Diógenes completa sobre essa história com a seguinte frase, abre aspas, essas redes sociais são muito criativas, fecha aspas. Bora falar agora sobre o Corinthians e a busca por um atacante. Antes de falar a respeito de Diego Costa, só para dar uma atualizada sobre Roger Guedes. Ainda não há liberação do Shandong Luneng, embora tenha existido durante essa madrugada uma sinalização do clube chinês de que a rescisão vai sair mais cedo ou mais tarde, talvez não durante o fim de semana, mas nos primeiros dias da próxima semana. A negociação das mais complexas, a gente está falando de algo na casa dos 40 milhões de reais em jogo. É que o Roger Guedes ganha 3 milhões de reais por mês e ainda tem mais um ano de contrato. Se você multiplicar os 3 milhões pelo número de meses, você vai chegar a quase 40 milhões de reais. Roger vai ter de ceder um pouquinho, o Shandong também vai abrir mão de parte do dinheiro e o acordo deve ser fechado nos próximos dias. Enquanto isso, o Corinthians também conversa, especula, procura outros atletas. E existiu um rumor muito grande nessa sexta, inclusive várias pessoas me perguntaram durante o programa do Nicola sobre a possibilidade de o Diego Costa virar reforço do Corinthians. Mandei mensagem para o tio do atacante e mandei mensagem para 2 dirigentes do Timão. As respostas foram todas no mesmo caminho, de que não existe a menor possibilidade de o Diego Costa virar reforço do Corinthians. Antes de comentar sobre essas declarações, só para lembrar de uma entrevista que o Diego Costa deu algum tempo atrás, eu nem lembrava dessa história. Ele já admitiu que na infância era corintiano e que acabou virando a casaca e torcendo pelo Palmeiras depois da passagem pelo Edmundo, pelo Alviverde, que ele se encantou com aquele time do Edmundo e companhia e aí desistiu de ser corintiano para virar palmeirense, time pelo qual ele torce até hoje. Bom, voltando às declarações. Conversei com 2 dirigentes do Corinthians, um deles falou que não haveria capacidade financeira para contratá-lo, o Diego tem pedido 2 milhões de reais por mês de salário, o outro afirmou que esquece, chance zero. Fui conversar com o tio do Diego Costa, o seu Jogner Costa, que é palmeirense doente, alucinado. E o Jogner mandou um áudio de uns 45 segundos, em que em parte dele ele fala que seria uma loucura, uma tristeza muito grande para a família, e em outra ele assegura que não vê nenhuma possibilidade disso acontecer. De fato, ouvindo todas as partes envolvidas e sabendo das condições financeiras do Corinthians hoje, o Corinthians, por exemplo, vai pagar para o Renato Augusto 800 mil reais por mês. Vai pagar ao Juliano, entre salários e impostos, algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Para chegar aos 2 milhões que o Diego Costa pediria, o Corinthians extrapolaria qualquer capacidade financeira e de fluxo de caixa. Hoje o Timão não tem recursos para fazer um investimento tão alto, a menos que o Diego Costa baixasse consideravelmente sua pedida. Vale a lembrança de que o centroavante e seleção espanhola não atua desde o fim do ano passado, quando rescindiu seu contrato com o Atlético de Madrid. Caberia no Corinthians? Vocês gostariam? Usa o espaço para comentários para deixar a opinião, beleza? Bora fechar o vídeo falando sobre Benedetto e São Paulo. Já virou uma novela, hein? Talvez não mexicana porque ainda não tem tantos capítulos, mas alguma boa novela da Globo. Na terça-feira trouxe a informação com exclusividade sobre o interesse do São Paulo e o avanço nas negociações. Eu imaginava que entre quinta e sexta-feira o martelo seria batido. Uma série de reuniões aconteceram nos últimos dias entre representantes do São Paulo, representantes do Olympique de Marselha e também o staff do jogador. Conversei com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, na noite dessa sexta-feira para entender o que estava pegando, qual era o grande obstáculo. E o Júlio deixou bem claro que o problema é financeiro. As frases do Júlio são as seguintes, abre aspas, só pagaremos parte do salário.
Essa composição é que pega, fecha aspas. Então vamos tentar explicar o que o Júlio quis dizer com essa frase. Já está combinado entre as partes que o São Paulo vai ter o Benedetto pelo empréstimo de uma temporada sem pagamento por esse empréstimo. O Olympique de Marselha concordou com essa situação e o Benedetto também gostou da possibilidade de jogar no São Paulo. Houve uma conversa entre o centroavante de 31 anos de idade e o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Crespo deixou bem claro que pretende utilizar o Benedetto, que ele seria uma peça importante no time. Bom, a partir do modelo encontrado de negociação, os clubes foram para a negociação em relação aos salários. O grande problema é que o Benedetto é o terceiro maior salário do atual elenco do Olympique de Marselha. Ele ganha 500 mil reais por mês, a gente está falando de um custo superior a 2 milhões de reais por mês. 500 mil reais por semana, 2 milhões de reais por mês, ou um pouco mais de 2 milhões, até porque alguns meses tem mais do que 28 dias, tem mês até com 31 dias. Pois bem, voltamos à parte dos salários. O São Paulo já deixou bem claro desde o início das tratativas que não tem a menor condição de assumir 100% dos vencimentos do Benedetto. O São Paulo hoje tem como maior salário o Daniel Alves e sofre pra caramba para pagar os salários do Daniel. Tem uma dívida de 12 milhões de reais com o lateral desde a temporada passada, coisas do Leco, né? Inclusive o Júlio Casares, no papo que eu tive ontem com ele falou sobre a relação, sobre a forma como o Leco deixou o São Paulo. A frase foi a seguinte, abre aspas: nossa herança de dívidas dificulta. Estamos lutando com responsabilidade, fecha aspas. Voltando a essa parte da grana. O São Paulo sinalizou com a possibilidade de pagamento de metade da grana. O Olympique de Marselha tenta puxar um pouquinho para cima, para que o São Paulo pague mais do que 50%. E é nessa situação que os clubes divergem e tentam chegar a um acordo. Eu contei para vocês ao longo da semana que o São Paulo havia encontrado um investidor, um parceiro disposto a ajudar com parte dos salários. A ideia é explorar comercialmente a imagem do Dario Benedetto para que ele possa ser um garoto propaganda e a partir daí o São Paulo ter um auxílio. Só que esse parceiro não está disposto a pagar muita grana e o São Paulo tenta viabilizar financeiramente o acordo. Perguntei para o Júlio se existe a possibilidade de o Benedetto ser anunciado nesse sábado. Ele disse que veio como muita dificuldade, porque essas conversas ainda não estavam tão próximas assim da conclusão. Também perguntei se é verdade que o São Paulo estava desistindo do argentino. Ele assegurou que não, que as conversas continuam e que o Benedetto hoje é o plano A, B e C. Tendo qualquer novidade a esse respeito, prometo ao longo do sábado pentelhar os dirigentes do São Paulo em busca de mais informações. Surgindo alguma coisa, abro um vídeo para vocês, para deixar vocês bem informados. Bom, pessoal, eram todas essas as notícias que eu queria dividir na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Assim que pintar qualquer novidade importante no mundo do futebol, você me encontra por aqui para ficar bem informado. Abraço, bom sábado, tchau, tchau.